Ivan, eu falo no meu canal aqui do Instagram que a pessoa primeiro precisa começar uma mudança interior, mentalmente e interior. Como que você enxerga isso e o que você daria de dica para uma pessoa que não tem ainda esse conhecimento? Veja, existem leis e existem regras. Regras costumam ter exceção. Toda regra tem uma exceção, ou duas, ou três. Leis não. Leis, elas são universais. Quer você entenda ou não, elas agem. Quer você respeite ou não, elas agem. Quer você acredite ou não, elas agem. Então, existe uma lei que diz o seguinte: se você muda a sua linguagem molda a sua mentalidade. A sua mentalidade molda a sua realidade. E a sua realidade, ela vai levar você a ter humildade, ou então ela vai fazer você ter dificuldade. Sim. É sempre assim. Então perceba que tem pessoas que elas em tudo elas veem dificuldade, em tudo elas veem improbabilidade. Outras pessoas, em tudo elas veem oportunidade. Então entenda, ó, você muda a sua linguagem, você muda a sua mentalidade. Ela muda a sua realidade, te leva à prosperidade, se você tiver humildade. Parece que é só jogo de palavras, mas não é. Então toda mudança, a pessoa primeiro ela tem que mudar a linguagem, por quê? Ela precisa entender que não existe nenhum problema, por exemplo, não existe nenhum problema fora de mim. Todos os problemas estão dentro de mim. Não existe nada que possa mudar ao meu redor enquanto eu não mudar o que tem dentro de mim. Quando eu entendo isso, então peraí, o que é que eu preciso aprender? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o que eu tenho que desaprender primeiro. Porque se a pessoa não desaprender, ela achar que a solução está aqui fora, não está, a solução está lá dentro. Então ela vive querendo mudar os outros. Mas a pergunta é, como é que eu posso mudar a mim mesmo? Então é aí que começa o processo, você percebe? Tem gente que está aberto a aprender. É outra palavra que termina com ad. Você só muda a sua linguagem, a sua mentalidade, a sua realidade e tem prosperidade se você tiver ensinabilidade. Então, por exemplo, você faz um vídeo aqui no seu Instagram, já deve ter acontecido isso. 15 mil pessoas assistem. Quantas se interessam? 50. Todo mundo ouviu a mesma coisa. E aí, entre aquelas 50 que escrevem para você, você dá respostas para a pessoa. Não dizendo o que ela tem que fazer. Você diz o que você fez e o que se aconselharia a fazer caso ela deseje tal resultado. Dessas, então, de 15 mil, só 50 escreveram. Das 50, algum tempo depois vai ter 3 que vão dizer para você, ó, eu mudei tudo a partir do que eu te falei, do que você me falou. Só que 50 ouviram o que você falou. 15 mil ouviram, 50 procuraram, mas 3 só mudaram. O que isso quer dizer? Que só 3 tiveram a humildade de olhar para si mesmo e dizer, peraí, a mudança começa dentro de mim. Porque é mais fácil culpar os outros do que assumir a responsabilidade, não é assim? Ficou claro você? Ficou claro. Respondi ou só embacei? Não, respondeu. Uma outra questão também que eu queria entender melhor é a questão da validação. Tem gente que vive a vida inteira tentando validar, receber a validação de alguém. Sim. Isso pode ser no meio da família, no casamento ou até em igreja. Eu vejo gente que se desdobra para fazer tudo em uma igreja para receber a validação dos líderes, ou de um pastor, ou até da igreja toda, para que seja reconhecida. Ah, você é importante, você é uma pessoa boa, você é isso, você tem dinheiro, você pode, você... Então eu queria que você falasse mais sobre isso e como a pessoa pode dar um passo para essa mudança. Ela tem que, veja bem, existe uma chave que diz assim, popularidade é quando os outros gostam de você. Felicidade é quando você gosta de você mesmo. Então a maioria dessas pessoas, elas sofrem de bloqueios terríveis. Então bloqueios, eles vêm às vezes desde o útero materno e às vezes eles vêm enquanto a pessoa crescia, pelas circunstâncias que ela passou. Então ao invés de ela entender que ela tem bloqueios porque ela passou certas circunstâncias, não. Ela justifica o jeito que ela está pelas circunstâncias pelas quais ela passou. Então, por exemplo, já vou responder o que você perguntou. Eu conheci um vendedor, já treinei muitos vendedores, eu conheci um vendedor que ele justificava o fato dele vender menos do que os outros, porque com 5 anos de idade ele tinha tido leucemia. E o médico falou para a mãe dele que ele nunca ia aprender tanto quanto os outros porque ele teve leucemia. Então eu perguntei, tá, quantos anos você tem hoje? Na época ele tinha 37. Eu falei, você tem leucemia? Não, eu fiquei curado 1 ano depois. Tá, mas então... Por fora ele tinha 37, lá dentro ele ainda era aquela criança com leucemia. Então a leucemia que ele teve era desculpa
para tudo que ele estava vivendo. Então não saiu lá do passado, ficou lá. Agora, outra coisa é a pessoa dizer assim, olha, eu tenho que estudar um pouquinho mais e peço que você me dê um mês a mais para eu aprender isso aqui, porque eu tive leucemia um dia e uma parte do meu cérebro, ela demora um pouquinho mais para aprender, mas que eu vou aprender, eu vou. Você percebe a diferença? Sim. Uma coisa é você explicar, outra é você justificar. Então tem uma chave que diz assim, quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Porque tem gente que tudo eles dão desculpas. Agora veja, como que a gente pode alcançar a mudança? Porque tudo depende de uma decisão. Então, eu não me importo mais com o que as pessoas dizem ou pensam a meu respeito, mas para isso eu tenho que gostar de quem eu sou. E essas pessoas que você mencionou, por que elas querem a aprovação dos outros? Olha os bloqueios que elas têm. Necessidade de aprovação, falta de merecimento, elas não gostam de quem elas são, não gostam da imagem que elas veem no espelho, elas querem ter o cabelo do outro, a orelha do outro, o óculos do outro, o carro do outro. Elas copiam as outras pessoas. Então elas põem um alvo na cabeça delas. Eu só me sentirei importante quando eu tiver, por exemplo, bastante dinheiro. Só me sentirei importante quando eu dirigir uma Range Rover. E não adianta, porque ela vai comprar a Range Rover e não mudou nada. Porque o que é de fora não muda o que é de dentro. Agora, o que é de dentro muda o que é de fora. Faz sentido para você que eu estou falando? Todo sentido. Então a mudança é interior. A mudança é interior. A mudança é interior, por exemplo. Eu gosto do que eu tenho. Eu tenho o carro que eu gosto. A pergunta não é essa. Eu tenho o carro que eu gosto ou eu gosto do carro que eu tenho? Então, por exemplo, e você vê a linguagem, voltamos da linguagem. Eu já tive vários carros. De todo tipo que você imaginar. E meus carros sempre foram econômicos em termos de combustível. E meus carros sempre foram econômicos, meus carros não quebram. Uma vez quebrar um negocinho aqui, que é desgaste natural, por exemplo, um amortecedor, desgastes naturais. Aí a pessoa falava assim, esse carro que é seu, eu falava, quanto esse carro faz por litro? Por exemplo, uma vez eu tive um Classic, né? Um Corsa Classic, aquele Corsa Sedan. Então o meu, ele fazia, na época, anos atrás, ele fazia, por exemplo, 12 quilômetros na estrada e fazia 10 na cidade. A pessoa falava, eu não acredito nisso aí. Eu falava, ande comigo então, eu ponho aqui no odômetro, a gente ia fazer uma viagem juntos, eu ponho no odômetro, você vê, eu falei, eu não acredito, por quê? Falei, porque meu carro é o melhor carro do mundo. Eu amo meu carro, e ele é econômico, e outra, meu carro não quebra. Aí, daria um mês eu comprava um outro carro, ela falava, e esse aqui? Falava, esse é o melhor carro do mundo, mas você falou a mesma coisa do outro. Sim, porque o meu é o melhor. Não quer dizer que o seu é pior que o meu, quer dizer que o meu é o melhor. E eu falo, você acredita, meu carro não quebra. Agora, tem gente que diz, carro não, condução, né? Tem que essa aqui por enquanto, né? Então cala a boca. Né? Você percebe que tem gente que não cala a boca, está sempre falando maldição. Se o que sai da sua boca não é bênção, o que é? Maldição. Tudo é bênção ou maldição. Pois é. Então eu volto no princípio. Quando você muda a sua linguagem, você molda a sua mentalidade, muda a sua realidade, gera prosperidade, se você tiver humildade e ensinabilidade. Senão, não adianta. Última pergunta. O que você diria para aquelas pessoas que enxergam que todo mundo erra, mas menos ele ou ela? Então, todo mundo que está em volta erra. Pede desculpa, pede perdão, volta atrás e reconhece. Só que essa pessoa, ela não reconhece. Ela acha que ela nunca erra, ou ele acha que nunca erra e nunca errou. E você acha que existe alguém que nunca errou? Mas essas pessoas, o que Jesus, não é o que eu vou responder, é o que Jesus responderia. Se você perguntasse isso para Jesus, ele dizia assim, hipócrita, você olha a trave que está no olho do teu irmão e não vê, você olha o cisco que está no olho do teu irmão e não vê que tem uma trave no teu, hipócrita, retira a trave do teu primeiro e depois você olha. Eu, como não sou Jesus, apesar de eu ser discípulo dele, eu diria, vai cuidar da sua vida. Porque quando a pessoa cuida da própria vida, não sobra espaço para cuidar da vida dos outros. Diz que tinha 2 homens, eles tinham uma loja de tecidos, na mesma rua, no centro da cidade. Um numa calçada, o outro na outra. Eles abriram no mesmo tempo, na mesma época. Esse aqui não parava de crescer. Alugou o salãozinho do lado, comprou os 2 salões, vivia cheia a loja. Com o tempo, depois de 1 ano, ele tinha uma boa parte do quarteirão, era toda dele, foi ampliando para o fundo e para o lado. A loja vivia vazia. E o tempo todo ele olhava e falava, olha, esse cara deve estar vendendo droga ou alguma coisa ele está fazendo, porque
Nós estamos no mesmo lugar. Um dia ele engoliu o despeito e atravessou a rua e falou para o outro: por que a sua loja está sempre cheia e você prospera, a minha está sempre vazia? O outro falou: é porque eu cuido só da minha loja. Para de cuidar da minha e cuida da sua que você vai prosperar também.